Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ó 99 ovelhas bem seguras no curral, mas uma delas se afastou do aprisco do bom pastor, a errar lá nos montes de terror, distante do bom fiel pastor, distante do bom fiel pastor. Nenhum remido imaginou quão negra a escuridão, pelas águas profundas que passou trazendo a salvação. E quando o bom pastor chegou, a errante estava a perecer. A errante estava a perecer. Eu vou ao deserto a procurar, eu vou ao deserto a procurar. Vem vindo dos montes o clamor, é a voz do fiel pastor. Busquei a ovelha com muita dor, louvai por sua redenção. E os anjos cantam lá dos céus, louvai que a errante voltou ao redil. Louvai, louvai, ao excelso e bom pastor.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ouvintes, se nós não tomarmos a Bíblia Sagrada como palavra absoluta de nosso Deus, é melhor que deixemos de taxar-nos a nós mesmos de cristãos. A nossa condenação seria muito menor. Jesus disse: melhor fora que não conhecesse. Se nós nos taxamos de cristãos e não tomamos a palavra de Deus como absoluta, melhor fora que tivéssemos nascido no mundo pagão e nunca tivéssemos ouvido falar de Cristo. Porque aqueles que morrerem sem lei serão julgados. Mas aqueles que morrerem com a lei, sob a lei, pela lei serão julgados. A quem mais é dado, mais é exigido. A ignorância não nos salva, absolutamente. Porque nós não temos uma Bíblia só. Nós temos 3 Bíblias. A natureza é uma Bíblia. A natureza deixa todo homem inexcusável diante de Deus. Leia isto na Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1. E vai concordando uma coisa com a outra, referências, e vocês constatarão que estou vos falando a verdade. Aí temos também o zodíaco. Temos a Bíblia impressa, a palavra de Deus, por inspiração divina do Espírito Santo, que é a Bíblia Sagrada, o livro de Deus para os homens. Temos a pirâmide, que também é uma Bíblia, que deixa todo mundo, tanto pagão como chamado cristão, inexcusável diante de Deus. Bom, nós não vamos discutir isso e detalharmos este assunto, porquanto o nosso pensamento, a nossa meditação desse instante está numa outra linha. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Vamos tomar a Bíblia como absoluta? O apóstolo está dizendo: pela graça que me é dada, pela salvação que me é dada. Ele hipotecou a sua salvação para pedir isto à igreja, aos Romanos capítulo 12, para solicitar isto de nós, que não saibamos mais do que aquilo que nos convém saber. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo nos convém. Antes de tudo, deveríamos saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É onde nos interpretam mal. Chegam a dizer que nós estamos contra os jovens estudar. Não, absolutamente não. Isso não é a verdade. O profeta desta era mostra, pelas Escrituras, pelo Espírito Santo,
que todo sistema de civilização, de educação, vem do diabo. A civilização é que destrói a natureza, mata a primeira Bíblia. Portanto, falsifica a natureza, faz o híbrido, o enxerto nas plantas, no gado, nos animais, nas galinhas. É a civilização que mistifica, falsifica a Bíblia. É a civilização teológica que faz um cristão híbrido, que é como um mulo. A natureza é uma Bíblia. Na natureza animal nós temos um mulo, que é muito bom de serviço, mas não tem vida em si mesmo para procriar. É um fruto, é um resultado de mistura. Mas quem faz isto é a civilização. Mas, no entanto, vejamos a principal mensagem do profeta desta era. São 7 selos. Cada dia vinha um anjo dos céus para revelar a cada selo do Apocalipse para ele no quarto onde ele estava. Veja só, a principal mensagem do profeta desta era não foi assistida pessoalmente pela sua família. Por quê? Diz ele, porque os meus filhos tiveram que voltar para Tucson por causa da escola. E em muitas outras mensagens ele diz, eu tive que retornar, minha família teve que retornar, porque venceu as férias e meus filhos tiveram que voltar para a escola. Então há um mal entendido. Agora, moça, pare um pouquinho. Moço, se você é um cristão, você vai procurar primeiro saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Daquilo que você deve ser na vida. Você não vai ser um médico porque sua família tem dinheiro para te formar e porque você gostaria de ter um título, um DR. Você será por comissão, por vocação. Você será por vontade de Deus, por vontade perfeita de Deus. É melhor ser um pedreiro pela vontade de Deus. O que nós faríamos sem os pedreiros? O que faríamos nós sem os carpinteiros? Pela vontade perfeita de Deus, é melhor então ser um pedreiro pela vontade perfeita de Deus, por vocação, do que ser um médico, um advogado, mercenário. É melhor, sim, ser um pastor, pescador, sem letra como São Pedro, do que ser um reverendíssimo, sem vocação de Deus, sem chamada de Deus. É melhor ser um pastor irreconhecido pelos homens, vocacionado por Deus, do que ser um reverendíssimo que defende teses sem a divina vocação, sem o Espírito Santo, sem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus naquilo. Ora, isso explica tudo. E Paulo hipotecou a sua salvação, a sua graça que ele recebeu, dizendo, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aos Romanos 12, versículo 2 e 3. Agora, eu amo, digo, com respeito, eu amo a posição da mulher, e sei respeitar a mulher porque Deus tem me ensinado e mostrado o que é uma mulher.
Mas vocês devem saber de uma coisa nesse instante: que a queda se deu justamente porque Satanás, a serpente, não podendo derrubar, enganar a semente, a criação original de Deus. Disse São Paulo que não foi Adão quem foi enganado, mas Eva, sendo enganada, ele foi a mulher. Sem que ele usasse a mulher, ele nunca poderia furar os olhos de Sansão. Mas por quê? Porque a mulher perdeu a noção do seu lugar. Se ela estivesse ao lado do seu marido, à sombra do seu esposo, ela não teria caído. Mas isso é claro, isso é matemática. Se todas as mulheres estivessem à sombra do seu marido, quer na presença ou na ausência, elas nunca cairiam. Nunca ouviriam sussurrar de um bonitão nos seus ouvidos, pelo telefone, pessoalmente. Elas nunca teriam caído. Mas por quê? O profeta pregou: e não sabeis. Ó, e não sabeis. Se tem uma coisa que nós precisamos saber, é conhecermos aquilo que somos, e a posição que temos, e a responsabilidade que arcamos quando falamos ao povo, quando atendemos ao povo, quando cantamos para o povo, quando pregamos para o povo, para as pessoas. Quando uma moça vai no altar e faz um voto de fidelidade a um homem, se ela conhecesse o que significa aquilo, nada, nem a largura, nem a profundidade, nem fome, nem miséria, nem nudez, nem doença, nem coisa alguma a separaria de seu marido. E assim vice-versa, com os homens também. Mas por quê? Estão procurando saber o que não devem saber e deixando de saber aquilo que deveriam saber. Agora vamos já para uma pergunta do mesmo apóstolo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Uma coisa que as menininhas estão precisando de saber não é de sexo nas escolas. O que os nossos filhos estão precisando é de tutores e mestres que tenham capacidade moral, acima de tudo, para transmitirem para os alunos aquilo que eles são. Caráter. Caráter é aquilo que somos. Não uma fumante, não um fumante, não um homem ou uma moça cheia de droga. Para ensinar o quê? Ensinar que o homem procede do macaco? Blasfemar contra Deus? Zombar do que é reto? Ai, ai, ai dos nossos filhos. Com razão, Jesus disse para aquelas mulheres que choravam enquanto ele carregava a sua cruz: filhas de Jerusalém, não chorai por mim mesmo. Não por mim. Eu sei quem sou eu. Antes chorais por vós mesmas e por vossos filhos. Porque chegarão os dias em que vão dizer: bem-aventurada, bonita, novinha, aquela que não gerou, aquela que não deu luz filhos, os peitos que não amamentaram,
para manterem suas formas agravantes e provocantes. E se a Bíblia e o que o povo está precisando saber, não há ninguém para explicar. Não há ninguém para gritar, desesperar, e chorar e lamentar, e dar um grito de alerta. Não passamos de falsos, de hipócritas, de parasitas, comendo a custa do povo. Por isso o profeta desta era, zangado com o pecado, condenando a maneira das mulheres se apresentarem, ele disse: irmãs, vocês sustentam a minha família e por isso eu tenho que ser franco, honesto, sincero convosco. Agora, São Paulo está dizendo na primeira carta aos Coríntios: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Haveria uma perda maior, minha filha, meu filho, do que perder o reino de Deus? Para ganhar o mundo, perde-se a alma? Ora, para mim ter uma coisa, para alcançá-la eu tenho que perder minha alma, eu tenho que descrer na palavra de Deus, tenho que pisar na Bíblia com meus cravos de ferraduras de animal irracional, tenho que passar por cima das Escrituras e sair vestidinha de short, requebrando aí na rua. Quer dizer que para alcançar ciência mundana, intelectual, posição diante dos homens, eu tenho que perder o reino de Deus? Você não pode ganhar o mundo sem antes perder Deus, sem antes sair da casa do Pai. O filho pródigo nunca poderia ser adúltero, fumar, beber, gastar tudo que recebeu do Pai, sem antes sair da casa de seu Pai. Sem antes de sair de Deus, o mundo não pode dar vazão, não pode alimentar a Satanás. Oh, se o tempo nos permitisse saber daquilo que somos, quando o homem e a mulher sabem o que ela é, ela dá valor na sua posição. Como ela é, segundo aquilo que Deus lhe concedeu, a medida da fé de cada um. E não sabeis que ninguém saiba mais do que convém saber. Sabe-se tanto e não se sabe nada. Dizem que Sócrates exclamou nas últimas horas, quando seus discípulos clamavam: o que você sabe, Sócrates? Fala-nos mais. Dizia: nada, só sei que não sei. E ele estava falando a verdade. Somos embaixadores, por Deus, estrangeiros, peregrinos, mas que temos uma missão de representarmos a Cristo no lar, no emprego, na rua, no veículo, aonde quer que andar. Isto é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu. Embaixador eu sou, meu rei e salvador, vos mandei seu amor, as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá. Que todos levantem suas mãos aos céus, com seus rostos inclinados, e aceitem aquilo que Deus tem para cada um: perdão de seus pecados, o lugar devido da mulher, do homem, a devida hombridade para responder no seu posto de dever,
é minha oração nesse instante, em nome de Jesus Cristo. Amém. Convidamos você e sua família para participar dos nossos cultos que acontecem às quintas e sextas às 19 horas, aos sábados às 18 e aos domingos às 8h30 e 18 horas, através do nosso canal no YouTube, Tabernáculo da Fé Caldas Novas. Você também pode seguir nosso perfil no Instagram, Tabernáculo da Fé CN. Todos os dias nos comunicamos com mensagens direcionadas de Deus para você. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.